Fala pessoal do blog de concurso, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui, eu, professor Cleidson Jango, para mais uma aula de língua portuguesa, tá? E hoje vamos falar de algo que sempre cai em prova de concurso. Você que está aí preocupadíssimo com questões de pontuação, não, ninguém se preocupa com pontuação, né? Somente quando vê uma questão dessa na prova, né? Então, quando você vir uma questão de pontuação na sua prova, muito cuidado com um detalhezinho. Qual é? A vírgula e a mudança de sentido. Por quê? Algumas provas de concurso sempre cobram a mudança de sentido em relação ao texto. Como assim, professor? Olha, algumas bancas, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas e o SESC-UNB costumam cobrar o mesmo tipo de pergunta. Qual? A mudança, a supressão, a retirada de uma vírgula altera o sentido do texto. Então, não é sempre que uma vírgula muda o sentido de um texto, tá certo? Então, eu vou falar diretamente, especialmente para quem pretende fazer concurso, SESC e Fundação Carlos Chagas, tá certo? Qual é o tópico? Olha para cá, vem comigo, veja, veja. Vírgula e mudança de sentido é algo recorrente. Você não precisa ser craque em gramática, não precisa incluir na gramática para saber isso aqui. Acompanhe comigo, é algo bem simples, tá? Vai ser breve, rápido, vai ser mais rápido do que um curso de pré-A. Você verá bem facilzinho. Olha para cá, veja. Atenção, quando você lê um enunciado sobre vírgula ou pontuação e mudança de sentido, fique atento para o uso dos pronomes que e cujo e derivados. Lembrando, pronome que, pronome relativo, pode ser trocado por o qual, as quais, os quais, pelos quais, pelas quais. Pronome cujo, ou cujos, ou cujas, enfim, que e cujo em síntese, tá certo? Quando você vir uma questão que pede vírgula e mudança de sentido, vá direto no pronome que. Apareceu o pronome que, a vírgula antes dele dá um sentido ao texto. Se não houver vírgula, o sentido é outro. Por que isso acontece? Olha, os textos podem trazer uma ideia de restrição ou ideia de explicação no uso do pronome relativo. Por exemplo, eu tenho aqui duas frases muito parecidas. A primeira, meu irmão, que é eletricista, passou na prova. E abaixo, meu irmão, vírgula, que é eletricista, passou na prova. Ora, a mudança entre a frase 1 e a frase 2, naturalmente você percebe que é o acréscimo da vírgula. Eu quero que você, como conselho, entenda o seguinte: o simples fato de acrescentar uma vírgula antes do pronome relativo já quer dizer que a frase mudou de sentido. Só esse conhecimento já basta para você acertar a questão da Fundação Carlos Chagas, cujo enunciado vem a ser assim: a sinal alternativa em que a supressão da vírgula, o que é supressão? Retirada da vírgula, altera o sentido. Então vá direto ao ponto. Ó. Veja comigo, é fácil mesmo, viu? Você olha para a frase. Se tirar a vírgula antes do pronome que ou cujo, o sentido será outro. É fácil, é simples assim. Mas quer entender o porquê? Vamos lá. Sem vírgula, você tem uma oração restritiva. Não entendi isso. Meu irmão que é eletricista. Já que eu não tenho uma vírgula antes do que, essa frase que é eletricista dá uma ideia de restrição. Você acredita que a partir da vírgula dá para dizer que em uma dessas frases eu tenho vários irmãos e na outra eu tenho apenas um? Pois é. Na primeira, passou na prova, não foi qualquer irmão meu, foi apenas o que é eletricista. Então nessa frase 1 eu tenho, na verdade, vários irmãos. Ou pelo menos 2 irmãos. Porque não foi qualquer irmão que passou na prova. Eu estou restringindo, já que não tem vírgulas do que, a frase é restritiva. E essa restrição é muito diferente da frase aqui de baixo com essa vírgula. Professor, entendi. Se não houver vírgulas do que, é uma restrição. Isso. Se houver vírgula, é uma explicação. E o sentido é outro. O que quer dizer aqui? Já que é uma vírgula antes do pronome que, é uma explicação. É como se eu dissesse para vocês duas informações sobre esse meu único irmão. Gente, o meu irmão é eletricista e meu irmão passou na prova. Meu único irmão. Entendeu? E na primeira, meu irmão passou na prova. Não foi qualquer irmão meu. Se você por acaso conhece algum dos meus irmãos, entenda, não foi qualquer irmão meu que passou na prova. Foi apenas o irmão eletricista. Na primeira frase, eu tenho, naturalmente, vários irmãos. Viu como é fácil? Viu como é simples? A mudança de sentido ocorre toda vez que uma vírgula deixar de existir antes do pronome relativo. Quais são os dois? Que e cujo. Pegou isso aí? Dê uma pausa no seu vídeo e decore isso. Pronome que e cujo.
vírgula antes dele, na verdade, muda o sentido. Viu como é fácil? Agora, quer responder uma questão da Fundação Carlos Chagas? Uma questão simples. Veja, sem Paulo, olhe para cá, venha comigo. Veja questão fácil, tranquila, questão que você pode acertar somente com esse conhecimento de que a vírgula antes do pronome relativo, ela muda o sentido. Olha como é fácil. Você estuda muito pontuação, chega lá a questão, só pede esse conhecimento. Qual conhecimento, professor? Olha para cá. A supressão da vírgula, para professor, o que é supressão? A retirada. A supressão da vírgula não altera o sentido na assertiva, ou na alternativa, ou na frase, depende da banca, não é? Vamos lá. Veja, ele quer que não altera o sentido. Frase 1. Vamos lá. A supressão da vírgula ou das vírgulas, hein? Pode ser também aqui, ó. Ele pode usar o das vírgulas, ok? Ele pode... Ele quem, professor? O enunciado sempre pode colocar isso. Por exemplo, a mulher que é sábia, letra A, estuda antes de se casar. A mulher que é sábia estuda antes de se casar. Ora, se existe a vírgula e há o pronome relativo, não tem para ninguém. Você tem, nessa primeira frase, uma ideia de restrição ou explicação? Muito bem. Restrição? Não, explicação. Se tem vírgula, isso aqui é uma explicação. Pense comigo, vá. Se eu retirar essa vírgula, o que acontece? A frase deixa de ser explicativa para ser uma frase restritiva, para ter uma restrição. Então, se mudou de explicação para restrição, com certeza alterou, ou seja, mudou o sentido. Não é fácil? Viu que moleza? Pontuação aqui. Se quiser interpretar, primeiro eu digo, a mulher que é sábia estuda antes de casar. Quer dizer que, com a vírgula, a mulher é sábia e a mulher, como um todo, estuda antes de se casar. Eu acredito mais, por sinal, na frase sem as vírgulas. Não é toda mulher que estuda antes de se casar. É apenas a mulher que é sábia. Mas bem, só uma opinião. Olha, letra A muda o sentido. Você já viu por quê? Vírgula antes pronome relativo que. Letra B. O livro cujo conteúdo é profundo mexe com meus sentidos. Gostou disso? Olha, o livro cujo conteúdo é profundo mexe com meus sentidos. Professor, não sei se retirando-se as vírgulas, o sentido muda. É claro que sabe. Apareceu o pronome cujo pronome relativo. Tirou a vírgula antes dele, a frase muda de sentido. Olha pra cá. O livro cujo conteúdo é profundo, sem vírgula, passa a ser uma frase restritiva. Então quer dizer que, sem vírgula, não é qualquer livro que mexe com meus sentidos. É apenas um livro cujo conteúdo é profundo. Entendeu como é fácil? Se eu ponho as vírgulas, eu me refiro ao livro como um todo. Qualquer livro tem conteúdo profundo, qualquer livro mexe com meus sentidos. Entendeu? Então, letra B também não é resposta, porque a frase deixa de ser uma explicação para se transformar em uma restrição. Viu como é fácil? Letra C. O sorriso feminino que embriaga o coração traz felicidade. Que linda frase, né? O sorriso feminino que... Opa, apareceu uma vírgula mais uma vez antes do pronome que. Estou dizendo, se você tirar a vírgula antes do pronome relativo, o sorriso feminino, o qual a frase muda de sentido, ok? Então, naturalmente, a primeira frase diz que o sorriso feminino embriaga e traz felicidade. Sem a vírgula, não. Sem a vírgula, a frase quer dizer que não é qualquer sorriso feminino que traz felicidade, é apenas o sorriso que embriaga o coração, beleza? Então também muda o sentido. Você, concurseiro, não pode cair na armadilha que a FCC costuma colocar. Qual? Letra D. Falou tanto que ficou rouco. Este que não é pronome relativo. Observe, falar tanto é causa. Ficar rouco é consequência. Ora, você não tem aqui um pronome relativo. Esse que nada mais é que uma conjunção. É uma conjunção. Professor, não muda sentido a supressão da vírgula? É claro que não. Porque aqui não é mais o caso de que pronome relativo. Por que não é? Ora,
A mulher a qual é sábia, o sorriso feminino, o qual embriaga. Falou tanto, o qual ficou rico, não cabe. Esse aqui é uma conjunção que dá a ideia de consequência. Como está na aula direta, a supressão da vírgula não altera o sentido. Perfeito? Só vai mudar o sentido quando esse aqui for o pronome relativo. Tranquilo então? Então vamos lá. Somente para que você entenda legal. Pessoal, as bancas de concurso, sobretudo Fundação Carlos Chagas, costumam trazer enunciados assim: marca alternativa em que a supressão das vírgulas muda o sentido. Não precisa ser o bambambam em gramática para entender que se apareceu. Você vai direto lá, sublinhe os pronomes relativos. Vírgula antes de qualquer um deles, naturalmente, vai mudar o sentido da frase, tá bom? De novo, apareceu o pronome que ou pronome cujo, sendo pronomes relativos, a supressão da vírgula com certeza muda o sentido. Entendeu o recado? Foi fácil. Respirou, pensou, vírgula antes do pronome relativo, que ou cujo sobretudo, muda o sentido da frase. Combinado? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.